Olá, meu nome é Karina Sérgio Gomes, eu sou jornalista e pesquisadora de artes visuais. Em ocasião da exposição Bora Lá, que acontece no segundo semestre de 2023 no Ateliê 397, fizemos uma série de entrevistas com agentes do sistema de arte que tiveram experiência ou moram em outros países. Essa entrevista que você vai assistir a seguir é com a curadora, artista, pesquisadora e professora Carla Zaccanini, que fala sobre a sua experiência na Dinamarca e na Suécia. Para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar brevemente, assim, falar quem você é e onde você está morando, tal, enfim, o que você está fazendo. Tá, meu nome é Carla Zaccanini, eu sou artista e nasci em Buenos Aires, mas cresci em São Paulo, me formei em São Paulo, mas hoje moro na Suécia e trabalho na Dinamarca. Eu moro na Suécia e moro em Malmo, no sul da Suécia, e dou aula em Copenhague. A primeira coisa que eu queria te perguntar é como é que você percebe como os curadores, os artistas, pesquisadores, enfim, as pessoas do sistema de arte, tanto da Suécia quanto da Dinamarca, enfim, eles, eles, eles trabalham assim. Geralmente, você sabe se é mais uma prestação de serviço, se os locais estão mais acostumados a contratar. O que você pode dizer assim desse ambiente de trabalho de arte nesses países? Bom, a primeira coisa que eu acho que é bastante diferente para artistas e para curadores. Tem uma diferença grande ali, eu acho. Curadores, em geral, ou muitos deles trabalham em instituições, né? Então tem um vínculo empregatício, digamos, permanente, ou institucional, com todos os direitos trabalhistas que isso implica. Os artistas, em geral, são freelancers, né? Trabalham, enfim, na sua própria, seu próprio, tem a sua própria empresa, digamos assim. E aí os artistas eles ganham FII para fazer, ganham honorários para fazer exposições ou pelos trabalhos, né, que fazem, né? Um trabalho comissionado tem um honorário X. Esses honorários também são determinados tem uma recomendação do que uma instituição tem que pagar para cada artista, dependendo do tipo de exposição. Então, por exemplo, uma exposição individual tem um honorário diferente de uma exposição de grupo. A regulamentação é uma tabela assim que as pessoas seguem? Tem uma tabela de uma recomendação, mas as instituições seguem. Não é bem visto que você não siga essa tabela, né? Enfim. E fora isso, tem também os apoios diferentes, né, para os artistas. Tem uma coisa que chama Working Grant, que você pode aplicar como artista e que pode ser por 1 ano, por 2 anos, ou por 5 anos, ou por 10 anos. Então, você aplica e eles te dão. Provavelmente, a primeira vez você vai ganhar um de 1 ano, aí acho que depois você tem que dar um intervalo, não pode aplicar logo em seguida, mas aí você pode aplicar por um de 2 anos, aí você ganha o de 2 anos, depois o de 5, depois o de 10. Tem até um que é vitalício, assim. E aí é um salário, eles te dão um dinheiro por ano para você trabalhar. Isso, Então, isso na Dinamarca ou na Suíça, só para eu entender? na Suécia. Na Suécia, desculpa. Na Dinamarca, eu não sei, porque eu sou residente na Suécia, então eu estou mais familiarizada com o sistema aqui. Mas eu imagino que na Dinamarca também. Isso é uma bolsa que o governo dá? É uma bolsa que o governo dá. Tem um organismo especializado em dar suporte para as artes e para todos os diferentes tipos de arte, de manifestações culturais, aí tem tanto esses suportes, essas bolsas para trabalhar, que você, enfim, só ganha e continua fazendo seu trabalho. Tem bolsas também para projetos específicos, então você pode pedir uma bolsa porque você quer fazer uma viagem de pesquisa, como eu estou pensando agora, por exemplo, uma viagem de pesquisa vendo cavernas com pinturas rupestres. Então, eu posso escrever para eles e pedir, olha, eu quero fazer esse trabalho. Ou, por exemplo, eu quero fazer um projeto mesmo, um trabalho, sei lá, uma série de 10 filmes, sei lá o quê, que você pode aplicar, e eles, ou para um livro, tem coisas
dinheiro específico para publicações, e tudo isso é uma mesma agência que administra. Também apoio para viagens, para intercâmbios culturais, para viajar para fazer exposições, tudo isso é essa mesma agência. Eu não sei como traduziria, mas enfim, é essa mesma agência que administra, uma agência do Estado. Uma coisa que aí também é uma diferença com os curadores é que eles não têm, para curadores não existe esse mesmo tipo de suporte, né? Isso é uma coisa que está se discutindo, porque especialmente durante a pandemia, o governo teve uma série de ações de suporte para os artistas que não incluíam os curadores. Então, por exemplo, por um lado, uma das coisas que o governo fez foi dar fundos para os principais museus e organismos, coleções públicas, né, para as principais coleções públicas adquirirem obras de artistas suecos. Então, eles deram 2,5 milhões de euros para o Museu de Arte Moderna e 2,5 milhões de euros para o organismo que coleciona arte pública, né? E aí, arte pública é tanto arte em espaços públicos, na rua, como arte em prédios públicos, então nos hospitais, nas universidades, enfim, todos os prédios públicos têm uma coleção de arte que alimenta, né, que fica sendo exposta nesses lugares. E aí eles tinham esse dinheiro para comprar obras de artistas suecos, de galerias suecas. Então tinha uma ideia de que com esse dinheiro tanto essas coleções iam ser alimentadas, como os artistas iam ganhar dinheiro, como as galerias iam ganhar dinheiro, como os moldureiros iam ganhar dinheiro, enfim, movimentava todo o sistema, né? Menos os curadores, porque, claro, os curadores e os críticos, eles ficaram à margem desse sistema. Eles não estão envolvidos diretamente na produção dos objetos, né? Colecionáveis, digamos. E também teve uma série de apoios também que o governo começou a dar diretamente para os artistas, que chamava apoio emergencial. Então, se você comprovasse que você tinha deixado de ganhar dinheiro por causa da pandemia, você ganhava um apoio. Então, por exemplo, eu tinha uma exposição que foi cancelada, eu poderia ter vendido pinturas, sei lá, então você ganhava. Ou eu ia fazer uma turnê com o meu novo disco e foi cancelada e tal. Então, mas isso só dava apoio para os artistas, né? E aí os curadores, enfim, que também tiveram exposições canceladas, que também deixaram de ganhar seus honorários, que também, sei lá, participar de conferências e tudo que normalmente, né, sustenta a economia dos curadores, também eles não foram contemplados. E aí, a partir disso, um pouco, se fez uma organização de curadores que estão tentando entender como que o governo pode também dar suporte para esses outros profissionais, né, que são parte do sistema de arte, mas que não estão nesse entendimento, porque acho que esses sistemas estão montados há muito tempo, né? Os curadores são personagens um pouco mais recentes. Você estava falando assim, dessas questões públicas, né? Tipo, dos museus, desse incentivo, né? Dessa política pública de incentivar os artistas, né? A produzirem, a manter uma produção. Há também outras políticas que você conheça para outros espaços que sejam, por exemplo, independentes ou para pesquisadores, no caso, enfim, embora curador seja uma profissão recente, historiadores da arte existem há mais tempo, né? Pesquisadores existem há mais tempo. Para outros agentes, assim, que você conheça? Para os espaços tem. Existe também um comitê, digamos, que distribui ou que decide, esse comitê vai se transformando, vai mudando, mas todos os espaços alternativos, independentes, enfim, mandam aplicações para o seu programa de 1 ou 2 anos, acho que são 2 anos, e eles recebem subsídios também, são subsidiados pelo Estado. Essa é uma coisa, e é diretamente pelo Estado, não é dinheiro de isenção fiscal que passa por um crivo, digamos, do empresariado, Assim, né? né? É um comitê formado por profissionais, enfim, apontados
por um organismo do Estado. E pesquisadores, historiadores da arte, teóricos, assim, em geral, o que tem são posições de pesquisa subvencionada, financiada pelas academias e pela universidade, né? Então, por exemplo, os doutorados na Escandinávia, eles são todos considerados um emprego. É um vínculo, você tem até uma porcentagem do seu tempo dedicado à pesquisa que pode ser revertido em dar aula ou em alguma atividade, digamos, de devolução para a academia. Eles todos têm um salário, e é um bom salário, assim, o salário de um doutorado, por exemplo. E depois, pós-doutorados, e também tem bolsas de pesquisa, por exemplo, você pode, por exemplo, na Dinamarca, eu dou aula na Academia Real de Arte da Dinamarca, e lá eles têm um dinheiro de projeto de pesquisa artística que é reservado para pessoas que já têm um vínculo com alguma academia. Então, a partir de estar na academia, eu posso fazer, eu fiz um projeto, de fato, agora, o ano passado, que foi aprovado, está sendo financiado. Então, eu fiz junto com um professor da, do Conservatório de Ritmo, que é uma academia de música. Então, juntos, nós fizemos um projeto, convidamos também o Amilcar Packer, do Brasil, e a gente está estudando conceitos da física quântica e como eles podem, como a compreensão de alguns conceitos da física quântica pode ter implicações nas narrativas artísticas. Então, a gente está 1 ano estudando isso com dinheiro do governo dinamarquês, que, enfim, não paga o nosso salário, porque o nosso salário é pago pela academia, mas paga, enfim, salário para o Amilcar, paga viagens, paga outros convidados que a gente chamou para falar dessas coisas, enfim. Então, tem essa possibilidade de você, a partir de uma posição acadêmica, financiar pesquisas maiores, assim. Outra coisa é que toda posição de professor na academia, ela inclui um tempo de pesquisa. Então, deixa eu te dar um exemplo, meu trabalho é de 80%, ou seja, eu trabalho 32 horas por semana. Dessas 32 horas, 40%, 12 horas, são horas para minha própria pesquisa. Então, a universidade me paga, a academia me paga para 12 horas de trabalho no meu ateliê. As outras 20 horas são horas que eu trabalho para eles, digamos. Mas, assim, tem uma compreensão, um entendimento de que o tempo que eu invisto no meu próprio trabalho também vai reverter, né, em conhecimento que vai voltar para os alunos de alguma maneira. Então, tem essa ideia. E uma outra coisa que é bem característica daqui da Escandinávia é que as posições de professor em artes não são permanentes. Em qualquer outra área, enfim, sociologia, o que for, qualquer outra área, um professorship é permanente. Você, quando chega a ser professor, você é professor até se aposentar. Que é como é na USP, por exemplo, né? Você é professor titular. Em arte, não. Você tem um contrato de, no máximo, 10 anos. Começa com 5, pode ser 5 mais 5, no meu caso era 6 mais 3, porque se tem uma ideia de que sempre tenha, de que esses profissionais sempre sejam artistas profissionais, né? Que você não se desligue da sua produção artística. Bom, parece que todos esses incentivos todo mundo consegue fácil ou tem um processo para que você. Não, é complexo a conseguir. É engraçado, eu estava almoçando agora com dois estudantes, um aluno atual meu e uma aluna que já foi minha aluna, que já não é mais minha aluna, mas que estudou comigo também aqui na Dinamarca, os dois brasileiros. E aí ela falou, 1/3 das pessoas consegue e os outros 2/3 não conseguem. Tem, ó, como em qualquer lugar, tem um mecanismo de seleção, né?
não é para todo mundo. Agora, ou seja, tem gente, por exemplo, que tem empregos, né? Tem artistas que têm empregos e são artistas nas horas vagas, digamos, né? Uhum. Que é muito comum no Brasil, né? Muito comum a gente ter que ter outro trabalho e ser artista, digamos, nas horas vagas. Uhum. Tem aqui também, essa também é uma realidade aqui, menos, eu acho. E tem, por exemplo, o subsídio para ateliê, que Uhum. também quase todo mundo consegue. Com a coisa da pandemia, eu acho que também foi muito mais inclusivo. Uhum. Mas é um sistema de seleção. Você aplica, isso é avaliado, enfim. Tem uma outra coisa que é um grande, digamos, uma grande fonte de dinheiro para os artistas, que são as obras públicas, né? Uhum. Que essa agência que chama Statens Konstråd, enfim, que é a agência de arte pública da Suécia, tanto tem essa coleção que eles compram obras para os prédios, enfim, para os prédios públicos, como tem essas chamadas abertas para diferentes obras em espaços públicos, né? Uhum. Agora, por exemplo, eles estão fazendo uma chamada aberta para fazer aqui em Malmö, onde eu moro, um monumento antirracista. Então, o primeiro momento, você, como artista, tem que mandar uma carta de interesse, todo mundo manda, eles selecionam 3, desses 3, esses 3 recebem um prolabore para desenvolver o projeto, e aí eles escolhem um desses 3 projetos para implementar, e aí, enfim, aí você tem os teus honorários e tal. Uhum. Um pouco como funciona um concurso de arquitetura, né? Uhum. Só Uhum. que isso. E aí, enfim, cada prédio novo, estão fazendo um hospital, tem uma série de obras públicas para o hospital, então vão renovar um bairro, não sei aonde, tem uma série de obras públicas para lá. É uma biblioteca nova, tem obra pública. Então, isso também uma. E isso, assim, qualquer cidadezinha tem uma rotatória que vão colocar uma escultura. E tem assim, aqui no Brasil, geralmente, quando você vai pedir um incentivo de alguma lei de incentivo à cultura pública, tem que ser ou para brasileiros ou estrangeiros, às vezes residentes há tanto tempo no Brasil. Tem uma série de questões, de documentos assim que precisam ser cumpridas de forma a favorecer os brasileiros, eu acredito. Nessa linha assim que tem aqui no Brasil, assim, né? Ser Uhum. brasileiro, residente há tanto tempo. Aí também tem essas políticas assim, ser dinamarquês ou ser sueco, ou estar residente na Dinamarca ou na Suécia há tanto tempo, isso também é comum. Você tem que comprovar que você é um artista, tem que comprovar que você mora aqui. Eu não sei, eu acho que não tem um limite de tempo. Uhum. As aplicações podem ser feitas em inglês, Uhum. então não precisa falar sueco. A Dinamarca é um pouco mais restrita nesse sentido, embora a aplicação para essa coisa de pesquisa que eu fiz pode ter sido, pode ser feita em inglês, mas aí, enfim, eu acabei de abrir aqui o orçamento, o e-mail sobre o orçamento é em dinamarquês, o orçamento está tudo em dinamarquês, é tudo em dinamarquês, é um inferno, assim, eles são mais a política de imigração na Dinamarca é mais rígida, é mais restritiva do que a política de imigração na Suécia. Sim, você tem que residir aqui, acho que não tem limite de tempo, não. Eu sei que a primeira vez que eu apliquei para uma coisa, que era um apoio para uma exposição, eu não recebi, e eu acho que é porque eu estava aqui há muito pouco tempo, então não está escrito, mas, né, enfim, na hora de tomar decisões, eles falam, mas quem é essa pessoa que não faz parte do nosso sistema? Depois que você começa. E aí as coisas estão encadeadas, né? Por exemplo, quando o Museu de Arte Moderna, que estava comprando, né, na pandemia, obras de artistas suecos, para mim era um momento importante, né? Será que eu vou ser considerado um artista sueco para poder ser adquirido? E foi, eles compraram o trabalho meu. E aí, claro,
se o Museu de Arte Moderna te considera artista sueco, então esse outro lugar é um pouco, né, como um sistema mesmo, as coisas estão encadeadas. Uhum. Eu já recebi um desses working grants de 1 ano, então aos poucos, acho que tem uma. Depois eu comecei a trabalhar na Dinamarca, não pedi mais. Acho que tem, mas não é, talvez, não, acho que no Brasil, em geral, você tem que estar morando aí há 5 anos, né? Isso. Uma coisa assim. Acho que aqui não tem essa regra escrita. Você vai se certificando conforme você vai ganhando, né? Igual todo lugar. Assim, você ganhou um, É, certifica para um segundo. exato, Uhum, uhum. exatamente. E, bom, tanto a Dinamarca quanto a Suécia são países pequenos comparado ao Brasil, né? Quando você fala todas essas medidas de incentivo, essas políticas públicas para arte, isso tudo é federal, assim, ou também tem as leis menores, tipo da cidade, você falou, né, que ia construir uma rotatória, então tem instâncias diferentes também, né, das públicas, da municipal, estadual e federal, né? É, exatamente. Tem a municipal, tem a regional e tem a federal. São essas 3 instâncias, né? Uhum. Tem coisas, por exemplo, um milionário que deixou um dinheiro para artistas da cidadezinha X que trabalhem com temas marítimos, entendeu? Também tem assim esses nichos muito específicos, né, de fundos que são muito específicos, pessoas que deixaram no testamento, artistas, mulheres dessa cidade, enfim, coisas muito, muito assim. Que Eu ia te perguntar disso. Tem também um financiamento privado, então, né? Não tem só público, ou é pouco? muito pouco. Isso são mais assim, pessoas que faleceram e não tinham herdeiros e fizeram uma fundação, né? Aí vira um pouco uma fundação, porque não tem também alguns, principalmente em Estocolmo, na capital, tem, como dizer, Bonniers, Magazine 3, são constralhas, né, centros culturais que são privados. Bonniers é uma editora que eles têm, enfim, jornais, tem uma editora de livros e tem um espaço de arte. E a Magazine 3 também é de um colecionador particular que abriu. E tem uma outra também, Björn, não sei o que também é um colecionador particular que abriu um espaço, enfim, aberto ao público, como uma fundação de origem privada, assim. E esses espaços são legítimos para legítimos assim, tipo, eles são tão importantes para a divulgação do trabalho artístico, como aqui é o caso do Brasil, algumas fundações, sei lá, do Itaú, por exemplo, é tão importante quanto o museu, às vezes, público, porque tem tantas iniciativas, quanto isso é meio. Ou o peso da instituição pública é bem maior perto dessas outras instituições. Não, acho que, quer dizer, depende, assim, tem momentos em que elas são mais respeitadas ou menos, né? Depende um pouco do programa que elas estão fazendo, de quem é o curador que está lá, né? As instituições públicas eu acho que são mais sólidas, num certo sentido, Uhum. mas tem, por exemplo, um lugar que chama Vanos, que é como se fosse em Inhotim, assim, é bem engraçado. É um conde que tem uma fazenda de leite, eles produzem leite, e a mulher do conde gostava de arte, então fizeram um jardim de esculturas que foi se transformando, foram também daí ocupando alguns pavilhões, enfim, algumas silos e coisas, construções que tinha lá com arte. Não, são lugares respeitados, assim. Não é um museu de arte moderna, né? O museu de arte moderna tem outra importância, mas Acho que a Thaís tinha comentado comigo, que você comentou com ela uma vez, que para a inserção de um artista no mercado de arte, acabava que o TCC ficava super importante da faculdade, né? Que os alunos se importavam muito assim com a apresentação final do curso. Os meios de inserção do artista nesse sistema de arte realmente parte desde do trabalho final da faculdade, ou ele tem outros meios de como, enfim, se inserir depois gradualmente, entrar numa galeria? Como é que é esse, enfim, como é para ele conseguir entrar no sistema e, enfim, entrar depois para uma instituição pública, o trabalho, como é que funciona?
A apreciação é um pouco diferente, porque na Dinamarca eu tenho muito contato com gente que está terminando o mestrado, né? Eu dou aula no mestrado, então é o trabalho final do mestrado. Ah, do mestrado. Tá. É, é o trabalho final do mestrado, assim, porque aí eles fazem uma exposição no principal, na instituição principal da Dinamarca, e eles têm, enfim, um monte de apoio para a produção do trabalho e tal, então é um trabalho, em geral, bastante, enfim, em que eles investem muito, e todos os jornais vão ver, e os galeristas vão ver, e de fato, é uma coisa, é um acontecimento, assim, e eles têm vários convites a partir muitos deles, né, não todos, ou alguns deles, mas eles têm muitos convites a partir dessa apresentação, é mesmo uma coisa bem importante. Mas não é um TCC no sentido de que não é um trabalho escrito, que é o que a pessoa vai ter que ler, não, é uma exposição. O mestrado aqui também não, eles não precisam escrever. São, na casa da Dinamarca, são 3 anos de aula, e eles culminam nessa apresentação dessa obra no Kunsthalle. Também, além disso, tem vários prêmios. Então, tem prêmios até, sei lá, de 10 mil euros, por exemplo, para esses artistas super jovens que terminam o mestrado. E tem, acho que, sei lá, um prêmio de viagem, um prêmio de vários prêmios. Isso principalmente nas academias reais, na Academia Real da Dinamarca e no Instituto Real de Estocolmo também, MEIA, né? E eles têm também, em Estocolmo, eles fazem também uma exposição individual numa galeria que fica do lado do Museu de Arte Moderna. Então, também é muita exposição, assim, muita visibilidade. E depois eles fazem uma exposição em grupo, todos, e os curadores vão ver, os galeristas vão ver, todo mundo vai ver. Na Dinamarca, por exemplo, tem um lugar que todo ano escolhe um artista para fazer uma exposição individual lá no ano seguinte, um artista que se forma lá na academia. É muito centralizado nesse sentido, né? São essas academias, acho que em parte porque são países pequenos, né? Mas também, sei lá, porque é assim, o sistema se armou de um jeito, é um pouco provinciano, num certo sentido, acho que talvez tenha a ver com uma coisa de corte, né, com uma herança da corte, a academia real, então a rainha, né, toda essa coisa dos artistas oficiais, né, que acho que a gente não tem tanto. Mas tem uma característica meio de salão, né, do que você está falando, né, que a gente tinha antes nos anos 50, talvez, né, que o artista entrar num salão, né, porque aí o salão era esse momento de visibilidade, né, onde a crítica ia, os museus, os curadores iam, né, que hoje meio que se perdeu um pouco, né, essa importância do salão para a gente, assim, né, salão da Academia de Belas Artes, depois o salão moderno, não sei, me O parece. panorama, acho que talvez Panorama. tenha um pouco essa pegada, né? Mas aí é muito diferente, porque o panorama é um curador que sai para olhar, sai para investigar, sai para descobrir, ele descobre e aí ele traz. Nas academias é uma coisa assim, é muito difícil de entrar nas academias, né? Tem no bacharelado, acho que são tipo 600 pessoas que aplicam para 25 que são selecionadas. E no mestrado aplicam umas 150 para 5 serem selecionadas. Ou seja, as pessoas do bacharelado passam para o mestrado diretamente na Dinamarca, e aí a gente escolhe mais 5 de 150. Então, uma seleção, enfim. Mas aí também é uma educação muito cara, né? É um grande investimento do Estado nesses 30 carinhas que vão sair dali. Então, também tem tudo isso. O Estado investe 6 anos de uma educação muito cara, porque tem os caras, cada um deles tem o seu ateliê, aí tem, enfim, várias oficina sei lá, cerâmica, vidro, metal, bronze, sei lá,
o que você quiser, foto. Então, você quer imprimir uma foto? Tem impressora, tem papel, você quer editar um vídeo? Tem sala de edição, tem sala de gravação, tem câmera, entendeu? Então, claro, são 6 anos de uma educação super cara, grátis, e faz sentido que depois disso, enfim, o Estado apresente esses artistas como enfim, escolhe daqui, entendeu? É o que a gente já, enfim, investiu e já fabricou de alguma forma, né? Porque aí tem uma coisa que eu acho que é um pouco diferente, que é um lugar de fraqueza desse sistema, porque eles investem, né, nessa educação muito cara mesmo, e depois não tem um investimento nos anos posteriores para esses artistas se profissionalizarem, ou isso não está muito sistematizado. Então, o que acaba acontecendo é que esses artistas saem da academia e eles vão receber dinheiro de desemprego. Ah, não é uma inserção automática, saiu dali, pô, a galeria já quero te representar. Alguns, Aham, claro, se é você raro. faz pintura, Ah, provavelmente. Meus alunos que não fazem pintura, uhum. é mais difícil. Então, claro, alguns vão conseguir, enfim, vai fazer uma residência não sei onde, vai fazer não sei o quê, vai fazer não sei o quê, mas o default, assim, o normal é eles irem direto para a agência de desemprego e receberem, eles podem receber até 2 anos, agora o governo diminuiu, pode ser 1 ano só, eu acho, não entendo muito bem, mas eles podem ter até 2 anos de um seguro-desemprego, de um dinheiro, um salário por estar desempregado. E é claro que isso é um grande fracasso, né? Só que, na verdade, o fracasso é que o Estado não entende que essa educação de 6 anos requer mais pelo menos 3 anos de enfim, você tem que dar um ateliê para esses caras, você tem que dar, enfim, não sei, um lugar onde eles possam dar aula e ganhar um dinheiro, um lugar onde eles possam. Porque, com relação aos artistas, eles não têm não pensam numa maneira de sustentar esses artistas quando eles acabam de sair da academia. Então, eles passam de uma situação extremamente privilegiada, onde eles têm um ateliê de graça, eles têm materiais de graça, eles têm assistentes técnicos de graça, eles têm tudo, né, preparado para eles produzirem, enfim, todo um sistema também de apoio intelectual para o desenvolvimento do trabalho, para um lugar, enfim, onde eles têm que, enfim, começar a pedir dinheiro para todas as coisas, e como a gente estava falando, sempre as primeiras coisas são mais difíceis, porque você ainda não tem ninguém que tenha enfim, claro que saindo da academia ele já tem um carimbo ali, né, mas Uhum. você enfim, os primeiros anos são mais difíceis, né, de você conseguir financiar os seus próprios projetos. Então, me parece a Suécia, por exemplo, tem uma coisa que é bem interessante, que é eles, pagam artistas jovens que acabam de se formar para serem assistentes de outros artistas mais estabelecidos. Então, você terminando a academia, você pode aplicar para ir trabalhar 1 ano para o artista X. Então, o governo paga o seu trabalho de assistente, Uhum. e isso apoia os dois, apoia o artista mais estabelecido que tem um assistente, apoia o artista mais jovem que tem um salário, ao mesmo tempo, esse artista jovem aprende desse artista mais velho, enfim, e continua um processo de formação já fora da academia, mas ainda, enfim, em contato com e se familiariza com o que pode ser um trabalho de ateliê, enfim, tem uma série, eu acho esse sistema muito bem pensado, mas a Dinamarca não tem, Uhum. nada parecido. Então acho que para mim uma falha nesse sistema é justamente esses primeiros anos, eu acho que deveriam ser um pouco mais cuidados, assim. Bom, nem todos são absorvidos por galerias, assim, como é que é esse mercado? É muito pequeno, aí na Dinamarca, é muito pequeno, assim, são poucas galerias ou poucas instituições, como é que é, ou na Suécia, né, como é que Uhum. é esse sistema de arte, né, dá para medir que tamanho ele tem, assim, não sei.
Eu não sei te dizer o tamanho, mas é muito menor que o brasileiro, muito menor, assim, mesmo Jura? proporcionalmente. Uhum. Não tem tantos colecionadores como no Brasil. Também estou falando mais da Suécia. Talvez mude isso nos próximos anos, porque parece que Estocolmo é a cidade onde mais estão aparecendo milionários, né, na Europa. Então talvez isso mude, mas eu acho que é uma sociedade, a sociedade sueca, ela não tem tanta ostentação de riqueza como tem no Brasil, né? É uma sociedade muito mais igualitária e baseada numa ideia de padrão, né? Dos padrões, o padrão do que é uma boa moradia, o padrão, então a moradia padrão, a cozinha padrão, enfim, não é à toa que H&M e IKEA são produtos suecos, né? Quer dizer, tem uma ideia de De igualdade. como eles têm um termo, eu não me lembro agora a palavra, mas que é um termo que quer dizer suficientemente bom, Hum, entendeu? Não tem que ser excelente, mas tem que ser suficientemente bom. É o para todos, né? Daí. uhum, Obviamente, tudo isso está em falência, tá? Mas, então, acho que um pouco por esse tipo de estrutura ideológica mesmo, né? Não sei, não tem um mercado muito quente na Suécia, não. A Dinamarca é um pouco diferente nesse sentido, mas mesmo assim, eu acho que são poucas as galerias, são poucos os colecionadores, principalmente. uhum, No Brasil tem muito mais. Claro, também, por outro lado, o mercado é mais necessário no Brasil porque não tem esse apoio que tem do Estado, né? uhum, uhum, Isso gera, por um lado, uma possibilidade de arte menos objetual, né? Você pode ter tem mais espaço para arte baseada em pesquisa e menos baseada em objetos. Por outro lado, também gera um tipo de arte menos, quer dizer, não tem uma produção imediata. Os artistas, eles pensam num projeto, daí eles aplicam para um lugar, daí eles aplicam para o teu dinheiro, daí entendeu? Então fica quando o projeto vai ser realizado, ele já tem 1 ano de idade, porque até uhum. você aplicar, o resultado sair, você receber o dinheiro, entendeu? Achar Tem o lugar onde vai expor, maturação. enfim. Tem todas umas etapas que também produzem, eu acho, um tipo de arte um pouco cristalizado nesse sentido, assim, não tem tanto espaço para ou não tem o hábito, não é? Não tem o hábito de realizar um trabalho no calor da hora, assim, né? Tem que, igual época de feira, né? Que o artista tem que produzir, sei lá, umas 4, 5 telas para mandar para uma feira, Então, ou sei lá, tantas e não tem. esculturas, né? E ninguém tem que produzir nada, sabe? E eu, por exemplo, com os meus alunos, era uma coisa assim, porque você aplica para um monte de... a gente tem que ter, eles querem, agora tem um movimento na academia que é um pouco novo, que tem a ver também com uma crise econômica aqui na Escandinávia, mas um movimento dos artistas jovens, dos artistas na academia ainda, no mestrado, quererem ter mais aulas que preparem eles para fazer essas aplicações, né? Então, uma coisa mais instrumental, assim, Uhum. que eu sempre resisto e eles insistem. E aí, e aí eles estavam, por exemplo, uma aluna falando, porque a gente aplica, daí não sai um resultado negativo, a gente tem que aplicar de novo, e a gente fica esperando esses resultados, e aí eu falei, não, mas é que se você aplica uma vez e não recebe o dinheiro, você faz o trabalho. Se você precisa fazer o trabalho, você não fica esperando o próximo resultado. Você pega e faz o Mas trabalho. isso é só questão latina, né? Não, exato. Aí ela, não, mas como? Eu falei, não, como não? O trabalho vai ser aquilo que você puder fazer. Não vai ser o que você faria se se o governo te desse dinheiro. Você não pode ficar esperando. Você não pode só fazer o trabalho que o governo quer pagar. E eu fico tentando explicar para eles que o governo tem uma agenda, porque também tem enfim, países que nunca viveram uma ditadura, né? Sei lá. Então Uhum. fica uma coisa que eles não têm uma confiança no governo. O governo vai fazer o que é melhor para os cidadãos, entendeu? Então
não, eu só preciso aprender a explicar meu projeto de um jeito que eles entendam, porque daí eles vão me dar o dinheiro. Eu falo, não, mas as pessoas que estão selecionando esses projetos são pessoas que cada uma tem o seu desejo, enfim, não é uma coisa. Então, você não pode só querer fazer os projetos que o governo queira pagar. Quer fazer o projeto, vai lá e faz. Depois, enfim, nesse sentido é diferente também, eu acho, que e eu não sei mais como é no Brasil, porque eu também estava falando agora com esses dois alunos brasileiros, e eu falava, porque quando eu me formei, a gente fazia muito coisa junto, né? Um ajudava o outro a escrever o texto, sei lá, eu escrevia um texto para alguém, aquela pessoa tirava foto da minha exposição, aí o outro me ajudava a fazer um desenho que eu não conseguia, o outro me ajudava a produzir a moldura, era uma, todo mundo junto, né? Assim, a gente era muito assim, era uma turma, logo que a Galeria Vermelho começou, era uma turma muito próxima de artistas, assim, e tinha uma coisa muito colaborativa que eu sinto falta, assim, porque eu acho que era uma. Quer dizer, a gente continua, na verdade, essas mesmas pessoas continuam sendo meus colaboradores hoje, mas de uma outra forma, né? A distância é muito diferente. Eu acho que isso falta para eles aqui um pouco também. Eles não. Um pouco, né? Também não quero parecer saudosista, mas eu acho que era bem bacana isso que a gente tinha. Eu tento inculcar, eu tento dizer para eles que, enfim, faz junto, né? Você faz isso para ele faz isso para você, sei lá, troca, você faz isso, ele faz aquilo, e todo mundo faz junto. Essa colaboração é muito comum, né? Essas barganhas, assim, né? De alguma É, forma, né? e eu acho que todo mundo ganha, né? O escambo ainda é muito comum, né? Especialmente entre É, os alunos de universidade, né? Eles fazem muito ainda, né? é. E você estava falando que tem alguns espaços independentes, por exemplo, né? O que move esses espaços independentes? Assim, qual é o desejo que você vê que eles sustentam para manter esses espaços num país que, teoricamente, tudo funciona, né? Os artistas estão esperando o dinheiro do governo. É. Mas as galerias têm um papel muito importante de mostrar a produção constantemente, né, dos artistas. Eu acho que é bem importante, assim. Eu sinto falta aqui dessa coisa de você ir numa galeria e ver a cada 2 anos, 3 anos, uma exposição do mesmo artista. É uma exposição que é concisa, não é uma retrospectiva. Ela vai mostrar o projeto que aquele artista está trabalhando naquele momento. Isso cria um diálogo em camadas que é muito interessante. E aqui, como não tem tantas galerias, isso se perde. E as galerias também, que é uma coisa que eu acho que daí os espaços independentes fazem, é mostrar o trabalho, porque aí tem espaços independentes que mostram trabalhos, enfim, em diferentes momentos da carreira, mas é importante a presença desses espaços justamente porque as instituições não dão conta de tudo que está acontecendo, né? Você tem museus, você tem instituições, mas falta um pouco essa coisa do meio termo, assim, né? E os espaços independentes aí vão criar esse lugar para exposições um pouco mais. Talvez artistas que ainda não vão fazer a retrospectiva no Museu de Arte Moderna, mas que, enfim, tem um projeto para mostrar e esses espaços mostram. E também trazer coisas de fora, mas isso menos, eu acho, em geral. Tem um espaço independente aqui em Malmo que traz artistas de fora, em geral eles fazem mais. Não, tem dois, tem um outro também. E acho que para os curadores também esses espaços são importantes, né? Para os curadores é também um lugar onde você pode desenvolver um programa que é diferente de você ser um curador independente, que você faz uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa ali, e você ser um curador que você, enfim, tem 4 anos para fazer um programa num espaço que é um espaço menor, né? Não é uma grande instituição, então você tem mais poder de decisão do que se você fosse um curador dentro de um museu grande. Uhum. Então, para os curadores, eu acho que são espaços muito importantes também. E para a cidade, né? Acho que eles têm muita importância, sim.
mas eles são mais, eles realmente são independentes e estão meio mais à margem desse sistema também, né? Buscando ou estão bem inseridos assim nesse. Eles têm, por exemplo, tem um espaço independente aqui, que na verdade é engraçado chamar de espaço independente, porque ele existe há 20 anos É igual ateliê. e ele é financiado pelo governo há 20 anos. Entendi. Então, não sei por que, que eles são um espaço independente, né? Na verdade, são um espaço independente porque não estão na folha de pagamento da cidade, né? Mas, na verdade, e sim, tudo bem, tem o risco. A cada, não sei, 2 anos, eles têm que fazer um programa, mandar e ser aprovado. Poderia acontecer de deixar de ser aprovado, mas também pode acontecer de um museu ter o seu orçamento cortado, né? Sei lá. Mas, enfim, ele tem alguns espaços que já são muito. Já estão completamente inseridos e completamente. Enfim, acho que até o sistema conta com a existência desses espaços independentes, que acho que é a mesma coisa no Brasil, né? O sistema já conta com a existência desses espaços para mostrarem as coisas que não são mostradas, porque daí, então, a galeria não precisa mesmo mostrar, porque já tem um espaço independente que vai mostrar, e acho que aqui é um pouco assim também, né? O sistema conta, né? Que o governo não conta, né? Que aqui O a gente governo está não falando vai. de uma inserção o governo está assumindo, né? Tipo, esse espaço aqui é importante, É, né? O Estado assumindo que esse espaço é é. importante para esse núcleo, né? Cara, aqui no Brasil a gente vê que colecionadores e galeristas andam ganhando cada vez mais espaço nesse sistema de arte, né? As galerias hoje estão contratando os curadores, então é mais um espaço Uhum, para os curadores trabalharem. Há coleções que hoje tem um curador dentro de um espaço público, né? Hoje está uhum, o privado e o Estado aqui no Brasil tá bem misturado, digamos assim, né? Os colecionadores fazem parte dos conselhos dos museus, enfim. Como é que é essa relação entre esses agentes aí na Escandinávia? Assim, eles é mais separado ou também é bem misturado esses papéis, assim? Não, é bem mais separado. É bem mais separado. Eu não sei, eu não acho que os comitês de compra. Não, não, os comitês de compra não têm colecionadores, por exemplo. Os comitês do museu que compra arte não tem colecionador fazendo parte. O comitê da Agência de Arte Pública, que seleciona, nunca tem colecionadores nesses lugares. Não, é completamente separado. Mas também é isso, os colecionadores não têm poder nenhum, porque que essa é a diferença, né? Porque os museus e as instituições no Brasil, eles contam com o dinheiro que, no fim, vem desses colecionadores, né? Ou das empresas que eles são, que eles dirigem. Então, claro, fica mais difícil essa separação. Aqui, como as empresas não põem dinheiro é o Estado que põe o dinheiro, aí eles que, né, é completamente separado. Agora, o Brasil é bastante peculiar nesse sentido, né, porque, por exemplo, em museus, sei lá, na Tate, por exemplo, o colecionador que faz parte ali dos comitês, de seleção de obras para comprar, eles assinam um termo que eles não podem comprar obras dos mesmos artistas que são compradas pela Tate nos próximos 5 anos. É o mínimo, né? Sim, é o mínimo. Tá bom, você vai ser parte desse comitê, mas esses artistas que a gente vai escolher aqui, você não vai poder comprar para sua coleção até daqui a 5 anos. Não sei se eles seguem, mas pelo menos tem a ideia de que isso é errado. No Brasil é muito misturado, né? Cada vez está mais misturado. É, e você estava falando assim que vai o jornal, vai a crítica ver, por exemplo, as exposições do pessoal que estava terminando o mestrado. Hoje no Brasil está cada vez menos espaço para as artes visuais nos jornais, em site não há espaço, dependendo de publicações cada vez mais especializadas para ter espaço disso, ou enfim, as redes sociais. Há uma crítica, há um interesse da imprensa nas artes visuais na Escandinávia, assim, tem um espaço de debate na imprensa, assim?
Tem um pouco. Eu não sigo muito porque eu não falo eu não leio, né, os jornais em sueco e em Uhum, dinamarquês, porque eu não consigo ler. Mas tem um pouco, tem inclusive, por exemplo, coisas de um crítico escrever e daí tem, por exemplo, uma história de um crítico escreveu sobre uma exposição no espaço independente, daí a curadora do espaço independente respondeu, daí o crítico respondeu. Existem assim debates desses que existiam nos anos 60 no Brasil, é. ainda existem aqui. Tem algum, assim, desde que eu moro aqui, tiveram uns 3 ou 4 casos de conversas ou de debates desse tipo na imprensa. Ou que começam na imprensa e terminam no Facebook, também tem. Mas, enfim, a crítica leva o trabalho a sério e os curadores também levam os críticos a sério, então tem essa. Vai defender o trabalho que fez, né? Essa Uhum, coisa assim. uhum. É interessante. Obrigada, viu, Carla, pelo Imagina. Obrigada, eu. Imagina. um Tchau, abraço. tchau. Tchau, Um tchau. abraço.